Boa noite a todos e todas, todes, né? Aqui eu sou a Mirelle, sou aqui do sul, né? Então tá bem friozinho aqui, igual o meu garejo. Eu me organizei para dividir essa fala, né, de meia hora em dois momentos, né? Um momento para trazer algumas reflexões gerais e um momento para a gente falar mais da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que já apareceu aí um pouco na apresentação do meu garejo, né? Então, nesse primeiro momento, para a gente pensar algumas ideias centrais, algumas básicas, né, para a gente chegar junto, né, nessa discussão contra os agrotóxicos, né, como é que a gente precisa organizar a campanha e necessita se organizar em luta, né, como no final da fala do Melga aí aparece. Então, eu sou da área da filosofia, gosto de fazer as reflexões através de perguntas. Então, a pergunta que eu me coloquei para a gente começar a refletir um pouco esse tema é a seguinte: o que o agronegócio e os agrotóxicos têm a ver com os ultraprocessados, a saúde humana e a ambiental? Então, vou trazer 11 ideias básicas para a gente dialogar e responder um pouco essa pergunta, né? Que daí vai se interrelacionar com a apresentação da campanha e um pouco também esses dados dos impactos dos agrotóxicos na saúde. Né? Bom, então, para começar, né? O agronegócio faz parte de um sistema agroalimentar hegemônico, né? Conhecido pela gente, também chamado aí como convencional e moderno. O que é importante nessa ideia do agronegócio, né, como sistema agroalimentar hegemônico, e que também faz um link para a gente pensar, né, o porquê ter uma campanha contra os agrotóxicos e o porquê essa necessidade da gente conversar sobre os termos, né, sobre isso do agro e do que é tóxico, né, do que é veneno. Então, a gente vai pensar que o sistema agroalimentar é hegemônico, né? E esse conceito de hegemonia dentro do capitalismo é a ideia que está na bola da vez e que pode mais. Né? Então, é isso que a gente vê o agro organizando, né? Na sua narrativa e na sua ideologia hegemônica, né? Um agro que se diz pop, que se diz tech, que se diz tudo, que se apropria, né? A gente vê as propagandas aí em horário nobre, que se apropria da produção da agricultura familiar, como tudo fizesse parte desse grande agronegócio, né? Desse sistema agroalimentar hegemônico. O que a gente já viu na apresentação do Melgarejo que não é verdade. Né? Uma segunda ideia é por que isso é um sistema, né? Porque as suas partes se interconectam. Então, esse agronegócio vai se conectar com outras partes que vão criar esse sistema agroalimentar hegemônico. A gente vai conversar um pouco sobre elas. Importante a gente entender que esse sistema que é agroalimentar, pela lógica, né, se a gente fosse pensar, um sistema agroalimentar humanitário para a sociedade humana teria que dar conta de uma premissa básica, que seria alimentar as pessoas, né, pensar em segurança alimentar e soberania. Mas esse não é o objetivo desse sistema agroalimentar, nem a segurança alimentar e nem a soberania. Então, a próxima ideia é que se esse não é, né, o objetivo central desse sistema, qual é, né? Bom, na realidade, essa dinâmica do agro, né, do sistema agroalimentar hegemônico, do agronegócio, tem um caráter econômico, né, que busca produtividade, alta produtividade dos alimentos, de baixa qualidade, né, gera concentração de renda para poucos e desequilíbrio ambiental e malefícios à saúde, ao meio ambiente, né, à saúde humana e animal. Então, muito pelo contrário do que seria um sistema, né, agroalimentar que geraria soberania e segurança alimentar. Bom, esse sistema agroalimentar aí, o agronegócio, né, também né, nessa frente, como muito bem a gente já conhece, né, como que ele se estrutura, né, em grandes áreas de produção,
né, o Melgueiro já trouxe aí na fala dele, e monoculturas, né? O que gera isso? Um solo nu, empobrecido, né? E nesse momento, né, quando você tem um solo nu, empobrecido, você tem que colocar grandes quantidades de fertilizantes, né? Que é uma das bases do funcionamento desse agro, né? Que é ter essa base de fertilizante à base do NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Esses cultivos, nessas monoculturas, nessa forma de produzir, né, promovem o cultivo de monoculturas muito fragilizadas, né? E todo organismo malnutrido e solitário sofre e fica vulnerável, né? E muito bem a gente viu na apresentação do Melga, vai atraindo diversos indicadores desse desequilíbrio, né? Então, insetos, larvas, ácaros, fungos e plantas invasoras, que a gente costuma ouvir aí os agrônomos, a agricultura e os seus comuns chamar de pragas, né? As chamadas pragas. Quando o agronegócio olha para esse desequilíbrio, né? Quando esse sistema olha para esse desequilíbrio, o que ele pensa, né? Como é que eu vou combater essa doença e esse desequilíbrio? Que é um desequilíbrio artificial, né, causado pelo próprio sistema. Ele utiliza, para combater esse desequilíbrio artificial que ele mesmo causou, os agrotóxicos, em escala cada vez maior, como a gente também viu ali nos gráficos. O que são esses agrotóxicos? São os pesticidas, os fungicidas, os herbicidas, nematicidas e outros parentes dessa mesma família, sida, né? Que esse sobrenome significa, em latim, morte, né? Então, a gente já sabe muito bem a que se presta, né, esses agrotóxicos, esses da família sida, né? Nessa dinâmica, os agrotóxicos envenenam não somente as suas próprias monoculturas, né, quando utilizados, mas também a água, o solo e o ar, né? Eu uma vez estava numa live com a Larissa Bombardi, que apareceu aí na Mística, né, na falinha dela, e ela fez uma vira purpurina, né, que ele não no sentido de não some, né? Então, ele, né, vai para a medida que a gente pulveriza, passa, né, ele se espalha no meio ambiente e isso se torna incontrolável, né? A gente não tem mais controle sobre isso. Bom, como que esse sistema ele continua, né, se reproduzindo? Então, saindo ali do agronegócio, né, quando esses caminhões dessa indústria do agro chega nas indústrias alimentícias, né? Então, esses caminhões de soja, de cana, de milho e de trigo, né, se abraça com essa indústria química, né, que transforma essas monoculturas envenenadas em alimentos, né? E esses alimentos, que dá para a gente colocar entre aspas, eles duram muito mais nas prateleiras, né? Produzem saciedade e adição e custam pouco, né? O que ilude aí os consumidores. Por quê, né? É uma ilusão. Porque, né, para que esses alimentos durem muito, né, os sistemas eles têm que os tornar estéreis, né? Então, essa indústria química tem que, por meio de impactos e procedimentos industriais, como radiação, secagem, refinamento, nessa movimentação, né, você perde a qualidade dos alimentos. E o que eles precisam daí? De uma maquiagem, né? Precisam aparentar ter essa qualidade, né? De alimentação, de saúde, porque quando a gente busca se alimentar, você busca, né, saciar a fome, mas também busca nutrir, né? Se nutrir. Então, eles precisam dessa maquiagem. E daí entra essa ingestão aí de vitaminas, de minerais, de aditivos sintéticos, corantes, aromatizantes, né, que vão dar cor, sabor, odor para esse alimento, tudo que ele perdeu, né? Essa é a mesma indústria que vai usar restos de carne e leite, né, para fazer esses alimentos cárneos e lácteos com baixa qualidade e que são
mais acessíveis, né? Que é o que a gente encontra no mercado. Bom, para a gente fechar um pouco esse momento introdutório, essas ideias importantes e centrais, né? Bom, entre os desequilíbrios causados por esses alimentos envenenados e ultraprocessados, de um lado, a gente tem esses diversos problemas da saúde, né? Câncer, imunodepressão, obesidade, desordens neurológicas, Alzheimer, autismo, deficiência cognitiva, hiperatividades em crianças, esterilidades em adultos, aborto, né, problemas congênitos de malformação em bebês, dermatoses, né, que são problemas na pele, doenças respiratórias, anemia, resistências a antibióticos e alergias, né? Tudo isso que engloba esse binômio saúde e doença, né, tão conhecido pela gente aí dessa indústria farmacêutica, que traz esse conceito de saúde como se fosse a ausência de doença, né? Que o Melga também trabalhou ali no comecinho da fala dele. E do outro lado, né, que também é causa desse desequilíbrio, que tem várias outras, mas importante a gente ressaltar, a insegurança alimentar e a desnutrição. Então, de uma forma geral, né, esse contexto que a gente está inserido quando a gente pensa em alimentação, né, saudável, ultraprocessada, agronegócio, né, e o que isso tem a ver com a nossa saúde e também os impactos disso, né, na nossa forma de comer, na nossa forma de viver e na nossa forma de produzir, né. Então, daí para a gente ir interligando, vou começar a parte da apresentação da campanha, e daí eu vou relacionando os assuntos. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver. Aqui. Deu certo? Acho que deu, né? Não estou recebendo nenhum retorno. Bom, então, dito tudo isso, né, nesse contexto nacional, né, do agronegócio, do Brasil ter se tornado o maior consumidor de agrotóxicos do mundo em 2008, é que surge a campanha, né, campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, né? Olhando para esse cenário, né, as organizações, movimentos sociais, pesquisadores, cientistas e diversas, né, outras forças aí da sociedade civil organizada em torno da luta contra os agrotóxicos, resolveram fazer essa articulação para se tornar mais forte e conseguir organizar essa luta, né? Então, olharam para isso e falaram, não, precisamos fazer alguma coisa, né? E dentro dessas motivações, né, a principal é como dialogar com a sociedade civil sobre os riscos dos agrotóxicos, né? O que eu estava conversando com vocês lá nas primeiras ideias, né? Como que você vai chegar na sociedade e apresentar os riscos desses agrotóxicos, sendo que a narrativa hegemônica, né, do agronegócio é que os agrotóxicos não fazem mal, né, que a única forma de produzir é usando agrotóxicos, que não existe outra forma produtiva. Então, a campanha é basicamente, né, uma campanha de comunicação, que tem como prerrogativa e objetivo central, né, o combate dessas falsas informações trazidas pelo agronegócio, né? Então, pelo agronegócio. Então, a gente saber, né, a população sabe o que é agrotóxico, sabe o que está comendo, né, sabe o que está ingerindo, né, quando se alimenta de um produto, né, de um alimento que tem agrotóxicos, né. Então, a gente precisa um pouco desmascarar esses mitos sobre a produção de alimento e sobre a necessidade do uso dos agrotóxicos. Então, a campanha surge nesse mote, né? Quais são as nossas constatações iniciais, né? Que esse uso indiscriminado
de agrotóxicos é o que acontece e ele não tem controle algum, né? Dessa forma, a gente surge como uma articulação nacional de luta contra os agrotóxicos, né? E é uma foto do primeiro seminário, né? Ali da Via Campesina, né? Organizando todas essas organizações que eu coloquei ali no começo, né? Então, esse seminário trouxe um pouco, né? Essa discussão dos impactos na saúde, né? Na água da chuva e na mesa de casa tem veneno, né? Através das pesquisas, aqui foi usada muito da UFMT, né? Agrotóxicos na água da chuva. Daí um pouco, né, dessa questão da discussão da economia política dos agrotóxicos e a função, né, das multinacionais, né, pacote tecnológico, sementes mais agrotóxicos, e construindo a agroecologia como alternativa, como a saída. Então, como a gente pode perceber, no nome da campanha, né, a campanha trabalha com a denúncia e com o anúncio, né? Então, é uma campanha contra os agrotóxicos, mas ela é pela vida. Então, essa campanha denuncia os malefícios dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente, mas anuncia a vida, né? Anuncia a agroecologia. Então, uma pesquisa de mobilização social, ações de comunicação, denúncia dos impactos, né? E o anúncio da agroecologia. Um pouco das bandeiras que se constituíram nesse começo da campanha, né? O fim da pulverização aérea, a gente bem viu ali também no vídeo da mística Larissa trazendo, né? Que a maior parte dos agrotóxicos a gente faz aplicação por pulverização aérea. Fim das isenções fiscais para os agrotóxicos, né? Que é extremamente importante, né? O banimento dos agrotóxicos já banidos em outros países, né? O meu Guerreiro também comentou. Os territórios livres de agrotóxicos, né? E não a contaminação da água e por alimentação saudável. A campanha, nesse primeiro momento, né, foi se organizando e como que a gente vai chegando na sociedade civil, se expressando como campanha, né? Então, foi feita materiais de comunicação, né, para a gente conseguir essa movimentação na sociedade. Então, 2 filmes que acho que a maioria também das pessoas já viram, se não viram, olha lá no site da campanha que tem para ver no YouTube, que é O Veneno Está na Mesa 1 e 2, né? Outro material muito importante foi o dossiê Abrasco, né, que trouxe os impactos dos agrotóxicos na saúde, né? E vários outros materiais de cartazes, panfletos, né, site, produções de entrevistas e matérias sobre o tema. Bom, aqui, como que a gente vê essa construção de conhecimento e articulação, né? Então, a campanha pensa, né, nessa frente da pesquisa, né, científica e contra os agrotóxicos, né? O Melga também trouxe ali na fala dele o quanto as pesquisas que são a favor do agronegócio são as pesquisas validadas, né? E quanto as pesquisas que não são a favor são perseguidas. E a gente também teve esse processo, né, com a professora Larissa e vários outros pesquisadores que já tiveram esse tipo de perseguição. Então, a gente fortalecer, né, essa frente de pesquisa e fazer com que ela seja forte e autônoma, que é a partir dela que a gente tem os dados científicos, né, e consegue ter a dimensão dos nossos problemas de saúde, dos malefícios e impactos. Os estudos de caso, né, que também são feitos através da ciência, mas é como que a gente faz os estudos de caso nos territórios, né? Então, o caso lá de Rio Verde, né, da Chapada do Apodi, do Mato Grosso, e agora a campanha tem nesse momento também se especializado muito em fazer estudos e acompanhamento dos casos de contaminação, né, seja por pulverização aérea ou por outras formas, né. Também incentivando, né, e fortalecendo os fóruns nacionais, né, de combate aos agrotóxicos, e também essas parcerias, né, com a Fiocruz, através de projetos que vão dando força para esse nosso caminhar. Um pouco como é que a campanha vai se estruturando a partir de 2016, né, para outros países, né, nessas relações. Então, com o Paraguai, Argentina, Estados Unidos, México e Brasil, né, que começou essa articulação no Seminário Internacional, e hoje ela vai se fortalecendo ali, né,
na nossa América Latina, né, e um pouco nesse nosso grande continente. As políticas públicas, né, que a gente acompanha e também, né, reforça, o PL do veneno, né, ali de 2002, vamos falar mais um pouquinho de como que ele está hoje, né, nesse contexto atual, a PNARA, também de 2016, que é a nossa política de redução de agrotóxicos, né, e também sempre de olho na bancada ruralista, né, no Congresso, e de como que estão acontecendo as flexibilizações da legislação. Bom, para frente, assim, a campanha foi estruturando e organizando também uma parte mais formativa, né? Pensando em como é que a gente vai fazendo também essa movimentação dos multiplicadores da campanha, né? Como que a gente vai também conseguindo espairar, né? Que mais gente seja capaz, né? Que tenha a dimensão, né, da discussão estrutural e consiga, né, conversar sobre esse assunto, fazer debates, né? Então, a gente, nessa movimentação, né, de se tornar mais local e mais regional, né, constituiu os comitês regionais e locais, né, então eles deram um fôlego muito grande nesses anos iniciais da campanha, né. Também a constitutiva de sempre ter uma plenária nacional, que é o espaço deliberativo, né, onde a gente consegue formular, avaliar e deliberar como que vão ser os próximos momentos da luta, né, contra os agrotóxicos. A campanha tem um grupo operativo nacional dessas diversas organizações que eu citei, né, a ABA, a ANA, a Brasco, o GT de agrotóxicos transgênicos da Fiocruz, os movimentos da Via Campesina. Então, vários aí organizações e movimentos que fazem parte desse grupo operativo nacional. Então, em 2008, teve a primeira turma da campanha desses multiplicadores, né? E em 2019, a gente fez já 3 cursos mais regionalizados, né? Pensando nas grandes regiões. E daí chegamos em 2009, né? Com essa nova marca e com uma nova cara da campanha, né? E agora fazendo 10 anos de campanha contra os agrotóxicos. Então, nesses 10 anos, a campanha tem como síntese esse lema de luta, né? Contra o agronegócio, né? Por comida, saúde e justiça social, que dialoga especificamente com o momento que a gente está vivendo hoje, né? Especificamente, né? Então, a campanha chega nesses 10 anos, né, com isso muito bem organizado, nessa luta contra o agronegócio, né, entendendo ela como central, né, que existem 3 modelos em conflito, né, o extrativismo, que usa a natureza para tirar lucros, né, de seus elementos, mineração, eucalipto, etc. O agronegócio, né, que a gente já conversou bastante, que é esse produtor de commodities, mercadorias alimentícias, né, e exportador de recursos da natureza, e a agricultura familiar, sob base agroecológica, que tem a possibilidade, né, e produz alimentos saudáveis de forma sustentável. Então, a gente, né, olha para esse contexto e olha para o contexto do agro, né, dizendo que ele é tóxico, que o agro é tóxico, que o agro é morte, que o agro é escravidão, é latifúndio, é câncer e é desmatamento. E se a gente olhar um pouco para esses dados, né, do censo aí de 2006 e 2017, né, pensando nessa parte dos grandes latifúndios, né, a concentração de terra passou de 44% para 47%, né, 1% dos proprietários, né, concentrando 44% de terras no censo de 2006 e 1% concentrando 47%, né, em 2017. O monocultivo também, né, grandes extensões de terras voltada para a produção de commodities, né, como a gente já viu, soja, milho, cana, né, os desertos verdes, ocupam 80% da área agricultável e consomem 80% dos agrotóxicos no Brasil.
né? Então, além do prejuízo à diversidade alimentar, como a gente também já viu, acarretam também, né, o uso de agrotóxicos e fertilizantes por quebra de equilíbrio ecológicos, pragas, né, e plantas inovadoras. Esse também é um dos pontos, né, que do PL, que a gente está chamando agora de pacote do veneno, de liberação, né? Um dos pontos do pacote do veneno é liberar, sem ter que passar por nenhum tipo de estudo, né, agrotóxicos em caso de pragas, ou principalmente de pragas, né, como teve a do gafanhoto. Então, é uma das questões. E, né, pensando aí nas commodities, né, que são mercadorias e não comida, né, triplicou a área plantada de soja, teve um aumento de 37% da área de milho, né, mercadorias comercializadas na Bolsa de Valores, né, que são as commodities, e queda de 50% das áreas plantadas de arroz e feijão, né, comida, né, na nossa mesa que não tem chego, né, que a gente tem visto essa situação lastimável, né, das pessoas, do aumento da fome e dessa situação de cada vez mais gente não conseguir se alimentar no Brasil, né? Bom, o agronegócio, né, não é interessante que se estimule o alimento in natura, né, por tudo que a gente já conversou, né, dessa estrutura do sistema agroalimentar hegemônico, né, e sim esses alimentos ultraprocessados, né, que passam por toda a sua cadeia produtiva, né. E também a perda de valor do alimento, né, seguindo a lei de mercado da especulação financeira da comida, né, deslocando da realidade, que é o que a gente tem visto claramente nessa nossa conjuntura atual no Brasil. É um pouco importante, né, a gente sempre olhar quais são essas empresas, né, que cara tem esse agronegócio exportador, né, produtor de commodities, né? As empresas que dominam a maior parte do mercado de sementes transgênicas e agrotóxicos, né? Então, a Bayer, Monsanto, BASF, né, ambas alemãs, Syngenta, né, tanto na Suíça quanto na China, Corteva, que é a antiga Dow, né, elas foram se fundindo, né, que essa é a lógica e a dinâmica do capitalismo, né, de fusão das grandes empresas. E um pouco as empresas que controlam isso da logística, né, quem controla isso dessas commodities que transportam elas, commodities, né, em alimentos ultraprocessados, que faz chegar lá. Então, a ADM, Bunge, Cargill, né, e a DEF, que é um nome mais estranho. Bom, nessa conjuntura, né, como é que a gente está de realidade dos agrotóxicos no Brasil, né? Então, entre os maiores consumidores mundiais, né? 2019, o volume de comercialização interna foi de 620.538 toneladas, né, o que é assustador. É um pouco esse gráfico aqui para a gente olhar essa evolução de vendas dos ingredientes ativos dos agrotóxicos no Brasil, né? Então a gente vê uma crescente, né? É importante a gente colocar também que o IBAMA não está fornecendo esses dados, né? Então, esses são de alguns a gente conseguiu organizar pela campanha mesmo. Bom, ingredientes ativos de agrotóxicos registrados, né? Para a gente pensar num organismo só, né? Então, no pimentão tem 38, no tomate 147. Então, para a gente ir olhando essa dimensão. O registro dos agrotóxicos, né? O meu garoto também passou ali rapidamente, mas é importante a gente sempre redimensionar e refalar, né? E sempre dizer sobre esse desgoverno, né? Que aprovou 1.280 agrotóxicos, né? Um terço deles não são permitidos na União Europeia, né?
30 são extremamente ou altamente tóxicos para a saúde, né? E 51 são altamente ou muito perigosos para o meio ambiente. Né? Então, o uso de agrotóxicos em 2019, né? Então, 620 milhões de quilos de ingredientes ativos, né? 810 milhões de produtos formulados, né? E 42, né, milhões em vendas, né, em reais. Então, um pouco esses nossos agrotóxicos em dados, em números atuais, né? Um pouco dos nossos retrocessos, né? Retrocessos nos marcos legais e políticas públicas. Eu estava falando daquelas políticas públicas lá no começo do surgimento da campanha e agora, né? Então, a gente está nesse momento que a gente está fazendo muita mobilização contra o pacote do veneno, né, que é esse 6299, né, que foi apresentado aí em síntese pelo senador Blairo Maggi, que quem é do Mato Grosso conhece muito bem, né, mas é um dos grandes produtores de soja do país, em 2002. E ele já está com 16 PLs apensados, né? 16 PLs juntados. Por isso a gente está chamando de pacote do veneno, porque ele é realmente um pacotão, né? Com várias desregularizações aí, liberações dos venenos. Uma delas que eu estava dizendo era, né, anteriormente ali, mas uma outra muito importante que tem a ver também com a minha primeira fala lá, quando a gente fala de hegemonia narrativa ideológica do agro, né, é uma tentativa deles mudarem a terminologia dos agrotóxicos para defensivos agrícolas e agora apareceu para pesticidas. Né, já identificando que essa narrativa, né, de que o agronegócio não é tão... que o agrotóxico, desculpa, é tóxico, já está impregnada na sociedade. Então, que o agrotóxico é veneno, é tóxico à saúde. Então, é uma tentativa de mudar de terminologia para mascarar, né, na sociedade também os malefícios, né, para voltar um pouco, né, a essa narrativa hegemônica. Né. Então, aí um pouco, né, desses PLs, assim, né, o critério de avaliação e classificação da toxicologia, que muda, né, o critério para avaliação de risco, né, dietético, recorrente da exposição humana a resíduos agrotóxicos também, tem mudanças, né, informações toxicológicas nos rótulos e bulas, né, tem mudanças graves, e também tem mudanças na regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, e nos órgãos que regulam os agrotóxicos, a Anvisa. Então, mudanças que são centrais para eles avançarem, né, na passada da boiada aí dos agrotóxicos e que são muito destrutivas para a gente nesse cenário, né. Então, mais de 90% dos agrotóxicos passaram de classe 1, que é extremamente tóxica, para outras classes, né? E a maioria para 4 ou 5, que não recebem os mesmos símbolos de veneno no rótulo. Então, a gente vê aquela caveirinha nos rótulos, e isso é uma das pautas para retirar de vários produtos que são tóxicos, mas, né, não é interessante para o agronegócio que eles apareçam dessa forma. Então, o controle também, né? Falando de novo da pulverização aérea, né? Então, a liberação para o controle da dengue, né? Descontinuidade do Ministério da Saúde e várias fake news, né? Que a gente tem que sempre olhar e lidar com isso, né? Da forma de como que a gente vai construindo a narrativa contrária, né? A narrativa real que vem da realidade. Que, né, essas fake news giram muito em torno que o orgânico é prejudicial, né? Que se você lavar bem os alimentos, você tira o veneno, né? Se você usar EPI, não vai ter perigo de contaminação, né? Outros desmontes, né? O fim dos CONSEAs, né? Os fins da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica,
né, o fim também da Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção de Orgânico, né, e a falta de recursos para os nossos programas de aquisição, né, a PA, a PENAI e a TER, aquisição de alimentos orgânicos e agroecológicos, né. Bom, eu acho que eu me perdi um pouco no tempo, mas vamos lá, estou terminando também já. Se alguém puder me dar um ok de quanto tempo falta. Vou colocar um pouco os impactos, né, na saúde e no meio ambiente. Então, na última década, 46 mil casos de intoxicação por agrotóxicos e de uso agrícolas, e desses, né, 1.850 pessoas, 57 pessoas morreram. De 2007 a 2017, foram notificados 18.380 acidentes de trabalho por intoxicação por agrotóxicos. Então, aqui, um pouco também, né, para a gente dar uma olhada nesse gráfico, né, a taxa de consumo dos agrotóxicos, né? Então, essa linha aqui, né, que é mais vinho, de 2005, né, a 2014, vem nessa crescente, né, o consumo. E a incidência de intoxicação também, né, que é a linha vermelha, também aumentando. Lembrando que o número de registros de pessoas intoxicadas por agrotóxicos a cada ano no Brasil, né, é importante lembrar que esse número reflete apenas os casos que chegam ao Sistema Único de Saúde, né, que são corretamente diagnosticados como intoxicação por agrotóxicos. O número de intoxicações é certamente muito maior, porque, né, alguns casos que chegam no Sistema Único de Saúde não são identificados como intoxicação e são intoxicação, então tem ainda esse agravamento, né? Mas aqui a gente consegue ver o número de pessoas infectadas, né? 2007 a 2017, né? Também essa crescente, né? Chegando a 7.200. Então, um pouco aí das pesquisas, né, do que a gente, nesses anos todos, conseguiu, que corrobora aí com a nossa argumentação, né, e traz essas informações tão imprescindíveis sobre a intoxicação, né, e o agravamento, né, dos malefícios à saúde que os agrotóxicos trazem. Então, o agrotóxico pode gerar puberdade precoce, má formação de bebês, né? Aqui uma pesquisa lá do Ceará. Pesquisadora prova que não existe dose segura de agrotóxicos, né? E é perseguida. Então, sempre nessa movimentação, né, do agro. Da Universidade Federal do Mato Grosso, né, Instituto de Saúde Coletiva ali, agrotóxicos em leite humano de mães, né, residentes em Lucas do Rio Verde, presença de 10 substâncias em 62 nutrícios, né, amamentando da 2ª à 8ª semana pós-parto. Então, agrotóxicos, né, vulnerabilidades sociais e saúde, uma avaliação participativa em municípios da bacia do Rio Juruena, né, também detectados resíduos de herbicidas, atrazina e metolacloro, né, que em 4 poços artesanais e 6, né, em 4 de 6 analisados, né, nas amostras de chuva, 55% apresentavam, né, resíduos de pelo menos um tipo de agrotóxicos, tendo esse metolacloro de maior frequência de detecção, né, 86%. São sempre nomes complicados, né, que a gente tem que pensar para falar. Agricultores brasileiros encontram 500 mil de abelhas mortas, né, em 3 meses. Né? Os impactos que têm causado extremos, né, nas abelhas. E coquetel com 27 agrotóxicos foi achado na água de um, né, em cada 4 municípios.
São Paulo, Rio e outras 1.300 cidades acharam agrotóxicos na rede de abastecimento, né? Dados do Ministério da Saúde revelam que a água dos brasileiros está contaminada com substâncias que podem causar doenças graves. A maioria dos agrotóxicos encontrados estão abaixo do limite máximo estipulado pela legislação brasileira e acima do limite, né, da União Europeia. Então, para a gente olhar um pouco, acho que de forma rápida, assim, para alguns guias e umas formulações mais atuais que podem ajudar a gente a continuar nesse processo de estudo. Então, muita coisa ali do Guia Alimentar Brasileiro, né, falando sobre industrialização, commodities, aumento da obesidade, né, foi agora recente de 2014, e traz várias questões importantes da quebra de paradigmas, né, para a gente pensar na alimentação e no nosso sistema agroalimentar. Outra questão importante, né, ali da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP, né, que revolucionou a forma de entender os alimentos, auxiliando a sociedade na compreensão do que é comida de verdade. Então, a gente pode disponibilizar também todos esses materiais para colocar aí para vocês baixarem, né, poderem aprofundar o estudo, né. O Guia Alimentar para a População Brasileira como um dos instrumentos de proteção ao direito humano, à alimentação adequada, né, sendo que a gente estava, né, dizendo que muitos brasileiros e brasileiras não estão tendo nenhum acesso à alimentação, né, imagina a alimentação adequada. A nota do mapa, que revela o interesse em estimular o consumo de alimentos industrializados, né, sobre o que a gente estava conversando, que são esses que geram lucro para a indústria de alimentos, né, e repercutem negativamente na saúde das pessoas e do ambiente. Também o ataque ao acesso democrático à comida de verdade, né, pautando os princípios sociais, culturais e simbólicos da alimentação, sobretudo nas evidências científicas. Então, tudo isso está um pouco também nesse mote desse guia alimentar brasileiro, né? E como síntese, né, que esse material vai trazer, que a gente corrobora, que defendemos sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis, né, pautados nos sistemas agroecológicos, incentivando a produção e o consumo dos alimentos in naturas, livres de transgênicos e de resíduos de agrotóxicos, né? Então, diante desse cenário, né, de todas essas complicações, desse quadro complicado que a gente vive, né, um pouco na nossa campanha a gente sempre pensa, né, o que fazer, né? Então, novamente, né, como dialogar com a sociedade sobre o que é e os riscos dos agrotóxicos, né? Como desmascarar os mitos sobre a produção de alimentos e a necessidade do uso de agrotóxicos. Então, desde 7 de abril, né, de 2011, que a campanha foi lançada, ela está se debruçando sobre essas questões, tentando avançar nesse sentido, né, de se tornar uma campanha clara para a sociedade sobre, né, essa temática dos agrotóxicos e sobre os riscos que a gente está correndo com esse uso indiscriminado. Então, a campanha é um instrumento importante, né, coletivo, do amplo das forças populares, dos movimentos sociais, das entidades de ensino e pesquisa, ambientalistas, organizações não governamentais. Então, sempre a gente colocando essa frente, né, das denúncias, né, e dos anúncios, né? Então, também somos uma campanha aí que pensa pedagogicamente inspirados em Paulo Freire, né? Então, sempre a gente denuncia algo, mas o que a gente anuncia e coloca no lugar, né, desse algo, né? O que vem para substituir, qual que é a proposta, né? Então, uma campanha propositiva também, né? Contra os agrotóxicos e pela agroecologia. Então, contra o latifúndio, né? Lutar pela reforma agrária popular, demarcação de áreas indígenas e quilombolas e dos povos tradicionais, né, contra o monocultivo, restabelecer equilíbrio ecológico com plantio diversificado
de agroflorestas, consórcio de cultivos, né, que impactem minimamente a natureza. E contra a produção de commodities, né, produção de alimentos, garantindo aí a produção de alimentos diversos, da soberania e da cultura alimentar, né, como autonomia dos povos, né? E aí, reformulando, né, apresentei lá no começo nossas bandeiras de luta, e agora, depois de 10 anos, né, continuam sendo as nossas bandeiras de luta: o fim da pulverização aérea, o fim das isenções fiscais para os agrotóxicos, o banimento dos agrotóxicos, né, já banidos em outros países, os territórios livres de agrotóxicos, não a contaminação da água, e pela agroecologia. Então, um pouco aqui das nossas campanhas, né, e de sensibilização da sociedade civil, né, de informação também, né, acho que muito, né, aqui importante, né, como criar um projeto de lei estadual e municipal para reduzir os agrotóxicos, né, uma cartilha, uma ferramenta muito importante, muito atual para a gente fazer a discussão hoje nos nossos estados e nos municípios, né, porque o Brasil precisa de uma lei para reduzir os agrotóxicos, né, e o nosso dossiê da Abrasco, né, o filme e uma plataforma que a campanha, junto com outras organizações, também lançou e continua ativa, que já chegou a quase 2 milhões de assinaturas, que é a chegadeagrotóxicos.org, que mostra para a gente que a gente tem a maioria, né, ou pelo menos uma parte bem ampla aí da sociedade civil se posicionando contra os agrotóxicos, né, dizendo que chega de agrotóxicos. A gente sabe que a gente não pode atribuir meramente as escolhas individuais, né? As condições para fazermos as escolhas e o acesso às políticas públicas são fundamentais quando se trata de alimentação, né? Então, acho que deixar algumas perguntas, né? Como a gente começou a reflexão com perguntas, também fechar ela com algumas perguntas que acho que é importante a gente sempre ir se colocando para pensar, né? Por qual motivo 1 litro de suco em pó é mais barato que meia dúzia de laranjas, né? Por qual motivo o tomate com selo de orgânico que encontramos no supermercado é mais caro que o convencional, né, que eles chamam de convencional? Quantos quilos de alimentos o agronegócio distribuiu para contribuir no enfrentamento às crises econômicas, sociais e sanitárias que estamos enfrentando? Enquanto a gente vê os movimentos sociais da agricultura familiar e dos nossos povos camponeses e camponesas, né, fazendo essa solidariedade de classe, né, a gente não vê o agronegócio fazendo isso, né, e por que será? Então, para fechar, né, mais do que contar mortos e feridos, né, o nosso objetivo é mobilizar a sociedade, fazer luta concreta e permanente, né, para a promoção de um modelo de produção de alimentos saudáveis, baseado em relações sociais justas, igualitárias e soberanas. Então, acho que para a gente começar a conversa, é um pouco isso. Acho que no debate a gente pode conversar mais. Deixa eu ver como é que eu